Convido para compor a mesa e proferir a palestra A Depressão no Ambiente de Trabalho, Prevenção e Gestão de Pessoas, Dr. Bruno Leal Fará. Com relação, ele foi feito esse registro, com relação ao Dr. Bruno, vou fazer uma breve referência, né? É psicanalista, atua como psicólogo no setor do Tribunal Regional da 2ª Região, desde 98. Isso. É doutor de Teoria Psicanalística pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, convênio com Université de Diderot, Paris, e é autor de vários livros, né? O Dr. Bruno tem esse livro aqui, que é de autoria própria, A Depressão no Ambiente de Trabalho, Prevenção e Gestão de Pessoas. É um trabalho realizado junto ao TRF, né? E que talvez tenha uma boa referência para nós aqui. E também é organizador desta obra, né? Também relacionando participação de juízes e psicólogos da área. O Dr. Bruno vai nos falar ali sobre alguns conceitos, práticas, aumento da litigiosidade e, ao final, uma política de prevenção, né? Mais ou menos será esse o encaminhamento. Doutor, com a palavra. Bom dia. Quero agradecer primeiramente ao Dr. Ricardo pelo convite. Eu fico muito feliz de estar no TRT. O TRT tem sido sempre um lugar que acolhe muito bem as questões que a gente tem trazido. Eu acho que é a casa própria para isso, né? Porque é mal-estar no trabalho. Então, realmente eu me sinto muito bem quando eu estou no TRT. Parece que vocês têm um interesse a mais de escutar questões não tão fáceis, né? Tão alegres, né? Que eu trago. Bom, de fato, a depressão é hoje, né? Existe uma previsão pela OMS de ser a maior causa de afastamentos para 2020, mas ela já é hoje a maior causa de afastamento na maioria dos países do mundo. Pra vocês terem uma ideia, no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, a gente fez um trabalho no prontuário entre 2008 e 2015, e o aumento foi de 6 vezes a depressão até 2015. Obrigado. Curiosamente, só para a gente lembrar, em 2009 foi instituída a política de metas, né? Houve uma mudança na gestão de lá para cá muito grande, né? Pressão, afastamento, não só pressão, porque é pressão de cima para os juízes, e os juízes estão no meio, né? Então, sofrendo e repassando, e tem que virar gestor, e é muita coisa junta, né? Mas vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre o tema. O Dr. Ricardo me pediu para falar sobre 3 assuntos básicos do meu livro, né? Depressão e o vínculo com a questão da autonomia, uma autonomia estranha que a gente vive na empresa hoje, uma autonomia que eu vou chamar aqui de paradoxal, o aumento da litigiosidade e prevenção, né? Então, eu dividi o trabalho aqui em 4 módulos. Os 2 primeiros eu vou situar a depressão, essa questão da autonomia na empresa, que é uma autonomia que ao invés de ser um estímulo, parece uma punição às vezes. Eu vou tentar explicar isso. E no terceiro eu entro com litigiosidade e no 4º, prevenção. Bom, o Alain Ehrenberg, não é? Tá. O Alain Ehrenberg é um sociólogo francês que... Tem que passar aqui, tá? Não estava comigo. Não. Tá, conseguiu? Não. De baixo que passa. Tá. O Alain Ehrenberg é um sociólogo francês que estuda muito a psicanálise e a depressão. Ele tem duas frases muito impactantes, não é? Primeiro, que a empresa de hoje é a antessala da depressão contemporânea. Segundo, que a depressão é uma doença da autonomia. Eu fiquei muito impactado com essa frase, porque, né, a autonomia é o que nos move, como é que a autonomia vai ser uma doença, não é? Então, um pouco com esse mistério dessas 2 frases, eu vou começar para ver se a gente consegue
desenvolver melhor, né, e entender por que ele está falando isso. Acho que ainda continuo. Foi. Estou pegando o jeito aqui. É esse mesmo, de baixo? É o de baixo que eu estou apertando. Bom, para começar um pouco a contextualizar, desperdício no trabalho por conta do estresse organizacional, né, é bastante grande, como vocês estão vendo nas estatísticas, 60%. Muito desse estresse organizacional tem a ver com problemas na gestão, né. Aqui um jornal recente, é o Globo, se não me engano, falando, né, da depressão sob pressão, né, como a maior causa de afastamento, né, que esses afastamentos não cessam de crescer. Ao mesmo tempo, temos uma produção muito grande e maior número de afastamentos da história. A crise pode aumentar ainda mais o cenário, né, e os juízes é uma das categorias mais atingidas por esses afastamentos. Só para a gente começar a contextualizar um pouco. Mas eu estou aqui falando sobre depressão ou sobre violência? Estou falando de estresse, de conflitos. Essas duas questões estão muito ligadas. Isso é muito importante que a gente entenda para conseguir tratar do problema. Até porque a depressão é uma doença da falta do sentido. É uma paralisia da ação, é vista como um transtorno da ação, da capacidade de agir, pela falta de sentido. E o que mais nos incapacita a produzir sentido, a metabolizar nossas questões psicologicamente, são experiências de violência. Então, onde tem depressão, tem violência, né? Fumaça e fogo, tem violência. Então, o aumento da depressão no mundo, doença do século XXI, tem a ver também com uma sociedade muito agressiva, muito violenta. Não é isso? Não quer dizer só guerras, coisas grandes. Violências do cotidiano. Se a gente lembrar agora há pouco como é que foi essa cisão política, essa bipartição política que a gente viveu nas redes sociais, era só agressividade, violência, né? Como que a gente está vivendo isso agora? Depressão e violência andam juntos, né? Na empresa também. Não é à toa que, segundo a OMS, de um lado, a depressão vai ser e já é a maior causa de afastamentos em 2020, e segundo a OIT, a violência no trabalho já é uma epidemia. A gente precisa trabalhar essas duas questões juntas. São duas questões complexas, vamos lá, vamos tentar desenhar um pouco esse cenário. As características principais da depressão, eu não vou ficar aqui preso em sintomas, que todo mundo conhece, né? Está bem difundido pela internet. É uma inibição da ação, é um transtorno da ação, uma paralisia, uma incapacidade da ação, traz muita vergonha esse sentimento de incapacidade que a depressão traz, de incompetência, vai ser uma palavra que eu vou usar muito aqui. Ela é democrática, ela atinge gestores, servidores, né? Vai do mais alto ao mais baixo, e é uma doença incapacitante, de lenta recuperação. Afeta profundamente a motivação no trabalho, e isso preocupa todos os gestores. Por que que a depressão afeta a motivação? Quais são os ingredientes da motivação que a motivação vai e tira, arranca da gente, e nos faz ficar tão sem vontade até de sair de casa? Motivação é interessante, eu vou falar rapidamente sobre isso, porque há uns 10 anos já, com os estudos da internet, as pesquisas evoluíram muito sobre motivação. Então, a gente começa a perceber grupos, pessoas espalhadas no mundo inteiro que se engajam em projetos na internet, trabalhando o dia inteiro, né, uma vida corrida como a nossa, sem ganhar um tostão por isso, fazem coisas incríveis. A gente pode pensar em várias coisas, verdadeiras plataformas de engajamento na internet. Por exemplo, Wikipédia, YouTube. A gente pode pensar no sites de carona solidária, né, espalhados no mundo inteiro. As pessoas chegam tarde da noite, mudam lá o trajeto, e super a fim de fazer isso, sem nenhuma recompensa extrínseca. Até sites de fã-clube, né, pessoas unidas no mundo inteiro, nem se conhecem, mas estão trabalhando juntos lá, motivados. O que essas cenas que eu acabei de falar para vocês têm em comum? O prazer na atividade está na própria atividade. Não existe uma motivação extrínseca.
Esse é o sonho de qualquer gestor, né? Que as pessoas possam ter esse prazer na própria atividade que faz. Se você consegue ter esse prazer na própria atividade, se você fizer isso o dia inteiro, você vai ser feliz no final do dia. Esse é o conceito de motivação intrínseca. Mas as pesquisas, esse é o pulo do gato, compreenderam que existem componentes naturais na gente que a gente pode acionar para ter essa motivação. Todos esses componentes estão nesses exemplos, e são 3. Fazer coisas, realizar atividades com autonomia, com uma certa liberdade de ação, com uma certa criatividade, de forma bem feita, competentemente, e compartilhar, ser reconhecido socialmente por isso que você faz, com autonomia, criatividade e bem feito. Autonomia, competência e compartilhamento são esses 3 componentes intrínsecos da motivação. Não é? E a autonomia e a competência, que a gente vai ver adiante, vão faltar na depressão. Vamos lá. Por que afeta profundamente a motivação? Né? Vamos lá, vamos aprofundar mais isso. Então, agora é hora de a gente entender, começar a entender essa frase aí, diferente, enigmática, né? Um paradoxo. Depressão como uma doença da autonomia. A gente pode pensar em 2 sentidos para essa frase, né? 2 sentidos paradoxais. Uma doença como falta da autonomia. Outro, doença da autonomia como mania de autonomia. Tudo tem que ser autonomia. E realmente existe na empresa hoje um fetiche na delegação. Parece que a delegação é o que tem que ser feito. Você delega tudo. Tem que delegar. Parece que é uma competência de excelência você saber delegar. E não é bem assim. Né? Você delega tudo, e delegar significa dar autonomia. Não é? Mas será que sempre a gente precisa dar autonomia ou ter autonomia? Todas as pessoas são capazes de trabalhar com autonomia em todos os momentos? Ou a gente só delega para quem tem, naquele momento, competência para fazer a coisa? Enfim, a autonomia virou um fetiche, virou uma palavra mágica na empresa. Então, são esses 2 sentidos contraditórios que vão entrar na empresa de uma forma avassaladora e vai nos deixar mais perplexos do que ajudar. Essa palavra autonomia, em vez de ser o que nos motiva, vai ser o que nos paralisa. E é o que eu estou querendo trazer para vocês agora. Vou pular uma parte mais filosófica que eu teria trazido, mas para aproveitar outras melhores. Então, na empresa atual, agora chegando na empresa, né, depois dessa introdução, são 2 formas, 2 discursos paralelos que a gente escuta na empresa. Primeiro é um altamente individualizante, não é? Que é promover a individualidade e reduzir o coletivo de trabalho. Desde 1970, com o começo da avaliação de desempenho, com a performance, né, acreditou-se que a gente poderia conquistar, né, o nosso espaço na empresa individualmente, sem a colaboração e sem tanto o apelo do grupo. Né? Esse é um discurso muito grande e foi aumentando à medida que outros dispositivos de lá para cá vieram, como a gestão de metas, né? Como política de motivação associada a acréscimo de salário, como são as nossas funções comissionadas. São todos dispositivos eminentemente individualizantes. Né? E o outro discurso é completamente diferente, que é a autonomia pensada em modelos alternativos voltados para as equipes de trabalho. Então, é a autonomia que você tem no meio daquele grupo de fazer o seu trabalho com uma certa criatividade, mas compondo com esse restante do grupo. São 2 discursos da autonomia. Um que apela aos nossos recursos individuais e outro ao coletivo de trabalho. Bom, aí entrando bem na cultura organizacional judiciária, eu peguei aqui algumas das 13 competências que são levadas para os magistrados ao curso da sua formação lá no TRF, que são oriundas da École de Magistrature Française, né, da Escola de Magistratura Francesa, são excelentes. Né? A primeira que eu quero chamar a atenção é justamente a ética. E a ética, como vocês sabem, a ética está voltada para o bem comum, para o coletivo. Né? A ética, em primeiro lugar, é a ética das relações, trabalhar em grupo, né? Trabalhar junto, trabalhar em equipe. Só que não adianta esse esforço todo da nossa escola, porque tem uma outra competência que vai adentrar na vida dos senhores ao mesmo tempo que a ética. E, número 1 também, né? Sem estar ali posta pelos magistrados, que é pelo CNJ. É a competência orientação para resultados, né? Que entra junto
com a orientação para a ética. Como é que fica? Essas duas competências tão diferentes juntas. Uma com milênios de filosofia nas costas e uma tão pragmática. Fica complicado, né? Porque a gente pode pensar logo de saída que são duas competências completamente diferentes, uma orientada para o coletivo e outra completamente individualizante, orientada para a sua capacidade de gerir e de obter resultados. Então, o Christophe Dejour, que é um eminente psicanalista francês que veio ao CNJ ano passado, não, já é 2015, e fez um estudo, ele assessorou um estudo pessoalmente sobre a saúde dos magistrados. Eu vou trazer um pouco desse estudo hoje aqui, no final, chamando a atenção para problemas sérios de saúde dos magistrados, não só os servidores. Tá? Esse estudo está disponível na internet, e é maravilhoso esse relatório, poucos de nós sabemos que ele existe, inclusive a gente da saúde. Eu descobri sozinho. Eu acho que essa divulgação é assim, fico impressionado. Milhões de dinheiro aí, chamando esse homem para cá, que é um cara que eu queria ter feito doutorado, quando eu estive lá e tinha uma fila de gente até 2020 querendo fazer com ele. E aí a gente nem sabe esse relatório, mas eu vou trazer um pouquinho para a gente aqui. Ele fala, o Dejour, que existem duas formas de organização do trabalho, e é isso que eu mostrei para vocês, essa divergência de duas concepções de autonomia. Essa autonomia mais individualizante, ele chama de uma organização prescrita do trabalho. Isso que a gente recebe de cima para baixo. Mas a outra autonomia, ele já circunscreve na organização real do trabalho, que é o que acontece realmente para a gente executar nossas tarefas. Tem sempre um telefonema, tem sempre um contato com um colega, tem sempre uma outra pessoa que tem uma ideia melhor e consegue realizar esse trabalho de outra forma do que o prescrito. Nunca existe um roteiro perfeito. Então, existem essas duas formas, não é, de organização do trabalho. Uma, eu estou vinculando a essa autonomia prescrita da orientação para resultados, e essa outra para essa autonomia mais compartilhada do trabalho em equipe. E aqui eu vou trazer uns dois casos para vocês entenderem bem como é que esse choque acaba entrando na nossa vida, né? Causando mal-estar. Bom, teve um servidor que me procurou no consultório da Divisão de Saúde, transtornado, já tinha tomado um ansiolítico, e hoje o ansiolítico está na moda na empresa, né? Já virou quase vitamina C, as pessoas estão tomando, né? Se esquecem um em casa, colega, eu tenho aqui também, toma. E já está assim, estão rindo, né? Sei, todo mundo conhece bem a história, está todo mundo. Nessa eu tenho estatísticas, aqui não pode ser outro mundo, deve ser bem parecido com o TRF. Então, e aí o colega vai chorando já comigo, falando, não quero tomar o segundo, eu tenho meta de 20 processos por semana, só que eu não consigo sair desse processo que tem que, falou umas 800 páginas, 1000 páginas, não estou conseguindo, não quero tomar o segundo ansiolítico. Eu pergunto de uma forma bem ingênua, né? Mas não tem ninguém na sua equipe para te ajudar? Não, está todo mundo pegado por meta. Aí ele foi embora sem nenhuma ajuda do psicólogo, voltou para a equipe, tentou ainda contornar com alguém, tentando chamar para ajudar, né? Não conseguiu. E aí você viu lá ele com a meta sozinho, enfim, no final da história ele foi, depois de um tempo, afastado por depressão. Veja bem, ele foi exposto a dois discursos paradoxais. Um, acenaram para ele que era possível realizar uma meta impossível. Dois, disseram que tinha um trabalho de colaboração em equipe, na hora que ele mais precisou não tinha apoio de equipe nenhum. Como que, nesse momento, a orientação para individualizante para resultados se sobrepõe à ética da colaboração em equipe? Ninguém pode parar para ajudar mesmo que você tem uma avaliação de desempenho, você tem uma meta, você tem uma gratificação que você quer manter. Esse é o dispositivo individualizante que, na hora da autonomia, ele tentou ter autonomia, foi ao psicólogo, foi à equipe, nada aconteceu. Segundo caso. Esse caso é muito interessante, eu trato no livro. É uma assessora. Ela pediu uma autorização para o gestor, num processo complicadíssimo, ela não sabia o que fazer, e ele fala, que isso, você sabe exatamente o que eu penso. E vai embora. E ela fica noites e noites e noites, varando noite, não consegue, cafezinho. Aquelas varações de noite já eram sintomas de insônia, e ela acabou
né, confusa. Nossa, mas é claro, se eu conheço ele há 15 anos, ele está certo, eu tenho que saber o que ele pensa. Como que eu não sei? A culpa é minha, eu que sou incapaz, eu que não estou conseguindo. Chega uma hora que ela também é afastada. Isso é só a cereja, né, de uma série de eventos, né, que acabam transformando a depressão e essa sensação, nos dois casos, de profunda incompetência diante de uma missão impossível, que ninguém seria competente de fazer, ou será que alguém consegue adivinhar exatamente o que estava na cabeça do gestor? Esse é um exemplo brilhante de autonomia prescrita. Ele dá autonomia, vai para casa, se é capaz de fazer exatamente, você sabe exatamente o que eu penso. Ele dá autonomia para ela escrever exatamente como ele pensa. Isso é autonomia prescrita. É um pouco o exemplo, né, que a gente tem de, né, chega lá a meta do juiz, né, faz sei quantas sentenças, privilegia a meta 2, mas não deixa de ver a meta 3. Isso é uma autonomia também. Uma autonomia com um roteiro prescrito, né? É quase um imperativo de ter que ser livre, né? Você tem que ser livre. Aí liberdade não é mais liberdade, né? Então, o que há em comum nesses dois casos que eu falei para vocês agora rapidinho, né? Primeiro, o paradoxo que paralisa, né? Isso está constantemente na empresa. Há cenas, paradoxalmente, que você é capaz de resolver uma missão impossível e somos lançados, forçados a experimentar a nossa incompetência. Somos lançados a isso sem conseguir sair. Existe o fracasso da cooperação, essa assimilação total da ética do coletivo pelo imperativo individualizante dos resultados, né? A autonomia, na verdade, que te demandam é desnudada em imperativo de independência. Agora é você e a meta. Se vira, né? O recado foi esse. O coletivo fracassa aí para te ajudar, para dar apoio, para estar junto. E é isso, desamparo, paralisia, vergonha, né? E raiva. Também tem a raiva. E depois a gente vai falar um pouco de litigiosidade. Então, gente, só para fechar, por que afeta a motivação? Porque afeta justamente os ingredientes. A depressão afeta justamente os ingredientes básicos da motivação que eu trouxe para vocês. Capacidade de autonomia e senso de competência. O indivíduo se vê de uma hora para outra incapaz de fazer as coisas que ele fazia antes. Sou incapaz de agir. E capacidade de ação é o eixo da saúde. Para fechar esse bloco e entrar no outro, injunções paradoxais na empresa. Eu trouxe um monte aqui para vocês, e vocês vão rir, vão se reconhecer. Concede-se autonomia para cumprir um roteiro totalmente prescrito. Isso acontece o tempo inteiro. Demanda a ética da colaboração em equipe, mas o tempo inteiro a gente produz competição. Exigem celeridade nos cálculos judiciais, mas contratam poucos contadores. Exigem celeridade na execução, mas com poucos oficiais de justiça. Celebra a gestão por competência, mas escuta-se o tempo inteiro na instituição que a antiguidade é posto. Com letras maiores, eu coloquei algumas aqui, tá? Vocês estão rindo, né? É isso mesmo. Desde que eu cheguei lá, eu estou escutando isso. Ainda mais você novinho, eu cheguei lá com 27 anos, né? Antiguidade é posto, né? Já vai te freando. Mas é isso. Mas faz bastante capacitação, que merecimento também. Eu fiz aqui em letra maior, esses restinhos aqui, o finalzinho, dão autonomia, porque isso aqui a gente faz direto, a gente, todo mundo. A gente dá autonomia a quem não quer autonomia, né? Por exemplo, um ritual de batismo no tribunal é fazer isso com o recém-empossado já mandam para o balcão atender aqueles advogados raivosos. Não tem condição de fazer isso. Que autonomia é essa que você dá para a pessoa? Levar paulada, né? Impressionante, não muda. Há 18 anos acontece isso. Não muda. A quem te pede uma prescrição, a quem te pede orientação, dá autonomia. Delega. Até mesmo ao recém-possado no gabinete de vocês, nem sempre faz uma prova dificílima de direito, te dá atestado de conseguir fazer voto em 2 minutos. Toma sua meta. Tem gente que chega lá no consultório apavorado, lá, porque não é assim, não é só porque eu passei, eu tenho conhecimento jurídico, que eu sou capaz de fazer voto assim, calma. Enfim,
a autonomia virou um fetiche, a gente tem que ter um cuidado com isso. Que em vez de ser algo que não vai nos estimular, eu falei, ai meu Deus, vira uma punição, né? E paralisa também. Bom, agora, como é que a gente... Vamos a uma parte mais prática, né? Já consegui dar um pouco de teoria. Nosso chão já está sedimentado, para a gente falar um pouco mais da prática. Como é que a gente reage a isso? E agora eu me orientei um pouco pelo próprio Deju, para a gente entender como é que a gente reage a essa autonomia paradoxal, esse discurso paradoxal na empresa. Né? Como é que a gente reage a isso? Aqui é ele lá no CNJ, né? Aquela figura ali, o Deju, né? Que trouxe esses dados assustadores sobre a saúde dos magistrados e bem-estar. E o final do relatório eu vou trazer com umas falas interessantes dos magistrados para vocês, desse relatório que ele assessorou pessoalmente. Alguns conceitos rapidamente, em psicodinâmica do trabalho, que é o que ele produz, né, o Deju. Saúde não existe, uma luta para não adoecer, uma luta constante, né, e contribuir para o seu conhecimento e inteligência para o aprimoramento dos processos de trabalho faz parte de como a gente consegue se manter saudável. Quando a gente não consegue isso, a gente adoece. Bom, os dois conceitos importantes só que eu vou trazer da psicodinâmica do trabalho é normalidade e estratégia de defesa. O Deju fez um pulo do gato. Freud, né, a psicanálise, a gente trabalha muito com a doença, com a psicopatologia, a gente aprende muito com ela, mas ele ficou interessado na normalidade. Pelo foco dele ser empresa, ele sabe das pressões, dos constrangimentos que a gente passa nas empresas, ele pega a normalidade e se pergunta como essas pessoas conseguem se manter normais. Como esses trabalhadores não adoecem. Eu acho muito interessante pegar esse foco quando a gente quer pensar em prevenção, para tentar fazer que essa categoria, que está normal, entre aspas, não caia para o adoecimento. Esse é o pulo do gato, eu acho bem legal, acho que a gente vai conseguir entender aqui. E quais são as defesas que as pessoas estão usando, e quais são as boas e quais são as ruins? Quais são aquelas que estão deixando eles frágeis, pontos a cair para a patologia? Então, eu dividi aqui, já que não existe para ele prazer absoluto, né? Normalidade mais voltada para o prazer, normalidade mais voltada para o sofrimento e já a instauração da patologia. Nessa normalidade mais voltada para o sofrimento, ele fala de um sofrimento melhor que outro, que é o sofrimento ético. O outro, que é pior, ele não dá um nome, e eu inventei de sofrimento obediente. Tá? São duas formas de sofrimento, ali, normalidade de sofrimento, um melhor que o outro. Vamos lá. Infelizmente, essa normalidade mais próxima do prazer, só 10% das pessoas atingem na empresa. Eles conseguem manter uma relação mais íntima com a organização real do trabalho, que mantém os vínculos de colaboração, de solidariedade, e conseguem manter a saúde mais equilibrada. São pessoas que têm uma história de vida mais capaz de manter essa motivação constante, essa motivação intrínseca no trabalho, ou conseguem estratégias inteligentes para isso. Como a minha, por exemplo, de estar sempre motivado, porque peguei toda a minha pesquisa acadêmica e joguei para dentro da empresa. Então, trabalhar com depressão hoje, para mim, não é algo tão pesado, porque a minha motivação intrínseca está ali, porque eu joguei minha pesquisa para lá. Então, a gente tem algumas ferramentas, tem pessoas que conseguem isso, né? Mas aí depende muito das suas habilidades para dar alguns contorcionismos, né? Já que a política da empresa nem sempre favorece a essas pessoas. Bom, normalidade de sofrimento é aquele que eu chamei de sofrimento obediente, 50%. Vamos prestar atenção que essa é a maioria, né? Quase metade da empresa. Está nessa normalidade frágil aí. Sobretudo gestores, mas não só eles, tá? São os mais disciplinados e obedientes à organização prescrita do trabalho. Aquilo que eu falei para vocês, aquela autonomia esquisita, a autonomia prescrita, que tem autonomia para realizar 15 processos em uma semana, dê prioridade ao metador, não esqueça da metatriz. Essas pessoas, elas estão lá, estão trabalhando, estão com responsabilidade e, ao mesmo tempo, se valem de duas estratégias defensivas muito perigosas, que é a repressão pulsional e uma negação dos limites, que se faz muito acelerando o ritmo de trabalho. Aceleram, mais repressão pulsional, e isso faz com que elas consigam evitar a raiva, a crítica, e pensar muito no assunto. Tá? Só que isso traz sua cobrança, sua conta a pagar.
em termos afetivos, leva à predominância do pensamento operatório, pensamento funcional, vinculado à mera execução de tarefas, tá? Empobrecimento psíquico, vazio existencial, desertificação afetiva, anestesia, indiferença. Pode fracassar e levar às patologias da solidão descritas por Dejour. Se vocês olharem o que eu botei em azul, a gente já vê um quadro bem assustador de 50% de nós, nosso retrato. Quando eu entrei no tribunal, com 27 anos, em 98, eu não tinha esses dados para pensar ainda, né? Não tinha feito mestrado, doutorado. Eu vi umas pessoas muito estranhas no tribunal, né? Eu ficava assim, gente, tem umas pessoas que parecem esverdeadas, já amareladas, né? Que parece que estão com aquele cheiro de processo entranhado na veia, né? Naquela época só tinha papel, vocês estão rindo, né? Vocês também percebem isso, mas não tem coragem de falar, né? Eu tenho, eu estou aqui sentado, eu tenho que falar. Então, essas pessoas. Aí, depois eu comecei a sofisticar mais meu pensamento. Gente, tem gente que deixa a alma no saguão de entrada, sobe de elevador, desce, pega a alma e vai embora. Para aguentar o tranco. Como é que essas pessoas vivem? Ninguém vai à praia aqui. Enfim, eu estou brincando, mas é grave a situação, porque essas pessoas, ninguém vê, porque elas estão sofrendo, mas estão produzindo muito. É um sofrimento silencioso. Muitos gestores estão nesse quadro. Tá? Mais notícias. Alto escalão sofre mais no Brasil do que na Inglaterra. Bom, normalidade de sofrimento, agora a gente vai para esse sofrimento ético, que é um sofrimento melhor. É um sofrimento transgressivo. Eu quero falar de transgressão das regras e não de perversão das regras, tá? Transgressão, que é algo positivo. Obrigado. Eles resistem à total assimilação por essa organização prescrita do trabalho. Eles conseguem lutar pelo seu posicionamento ético no mundo, pelas suas crenças, não é? E tentam, à medida do possível, fazer um bom trabalho, resistindo a algumas pressões e algumas prescrições que eles acham equivocadas. 20% das pessoas. Falhou. Isso ajuda muito, né? A obstinação para vencer os obstáculos que o réu impõe para a realização do prescrito significa suportar o sofrimento e buscar soluções, poder agir sobre esse real, repetindo que agir sobre o real é sinônimo de saúde. Eita. O que houve aqui? Tá. Vencendo a resistência do real, transforma-se a si mesmo. Torna-se mais inteligente, mais competente, né? E mais hábil e confiante do que antes desses obstáculos. Mas a empresa precisa dar um espaço para isso acontecer. Quando a empresa não concede esse espaço, a gente pode abrir espaço para as patologias, que é o próximo passo que eu vou dar aqui com vocês. Mas antes eu quero falar rapidinho sobre um exemplo prático de pessoas que conseguem ter essa forma de sofrimento ético, né? Menos complicado do que o outro. Eu tive a oportunidade fantástica de participar pela primeira vez da primeira banca de vitaliciamento dos jovens juízes, dos novos juízes lá do tribunal, que antes não tinha, agora, depois de 2 anos de formação continuada, os juízes formadores montam uma banca com os próprios 2 juízes formadores, um membro da corregedoria, e chamam o psicólogo para participar também. Aí somos nós 4 na banca. Com 25 juízes, eu aprendi muita coisa, sobretudo da relação dos juízes novos com os titulares, que pode ser, às vezes, muito complicadas e, às vezes, muito boas. Mas me chamou a atenção que tinha um portfólio para eles desenvolverem, e tinha alguns casos para a gente entender se eles estavam começando a saber gerenciar pessoas, né? Ou entender gerenciamento geral da empresa. E o caso dos contadores me chamou muita atenção, que é aquela, acho que acontece aqui também, né? Daquela falta de contador em algumas varas, e o processo acaba empacando ali, e aí o juiz precisa, pela determinação da direção do foro, fazer alguma coisa, e geralmente tentam fazer com que os técnicos judiciários façam os cálculos mais simples. E aí, nesse caso fictício, a situação era a seguinte: essa equipe altamente colaborativa, muito colaborativa,
nesse momento dos cálculos, se negava, resistia a fazer os tais ditos cálculos simples, que era para os próprios técnicos judiciários fazerem sem levar para os contadores, já que tinham poucos contadores. Naquele momento, eles resistiam. E aí, ninguém entendia muito bem, eram tão colaborativos, por que eles resistiam logo aí? A solução ali era eles baixar uma norma da administração para que eles fizessem. Ora, se eles são colaborativos, por que eles estão resistindo? Não é? Por que eles estão resistindo e sendo solidários? Na verdade, eles estão colaborando ainda, só que com a equipe ampliada de contadores. Né? Eles acham, né, realmente que fazer os cálculos é entrar numa seara que não é deles, que é um desvio de competência, que é uma forma de tirar campo dos contadores, enfim, eles estão sendo éticos, né, nesse ponto. Então, é um pouco, baixar essa norma é um pouco a última solução, né? Tipo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu acho que é uma forma da instituição, sem perceber, estar produzindo o sofrimento obediente a quem está ainda conseguindo manter um sofrimento ético. Se isso falhar, o que o gestor vai fazer depois de baixar uma norma? Pode cair até em prática de assédio moral e organizacional, sem nem perceber. E eu vou falar rapidinho sobre isso, embora o meu tema não seja assédio aqui. Então, aí tem o sofrimento patogênico de pessoas que estão quase adoecendo ou já licenciadas, nenhuma chance resta de transformar o sofrimento em prazer, as defesas todas fracassaram. Naqueles dois casos que eu trouxe antes, né, em que do trabalho em equipe, né, que o rapaz acabou com ansiolítico, acabou saindo, e aquele outro caso também de afastamento, faça exatamente o que eu penso, né, você conhece exatamente o que eu penso. O que acontece na depressão desses dois casos, nesse afastamento desses dois casos, em termos psicodinâmicos? Bom, primeira coisa, o fracasso da sua resistência de manter essa organização real do trabalho. Quer dizer, tentou-se procurar o psicólogo, tentou-se procurar a equipe, não adiantou. Não conseguiu resistir ao prescrito do trabalho, ao ter que fazer aquele processo impossível e fracassou diante da sua própria incompetência. Súbita consciência dessa onipotência, onipresença da organização prescrita do trabalho, que não pode fazer nada com isso. Súbita consciência da primazia dos resultados sobre a ética. Desmascaramento, não é a autonomia que querem, mas só a minha independência mesmo, agora sou eu e as metas. Não é? E se vê diante da sua incompetência de realizar a tarefa. Bom, e aqui eu queria chamar muita atenção de vocês para as três únicas respostas que a gente pode dar diante disso. São três respostas péssimas. Quando somos lançados à nossa incompetência de dar uma resposta possível a uma demanda impossível, só isso aqui que eu estou retratando para vocês é uma situação de violência. Quando a gente é lançado sem querer, sem desejar, a uma situação dessas, tem que responder o que não dá para se responder, essa é uma situação de violência. E violência só se responde com violência. Violência gera violência. Então, são três respostas que podiam ser dadas ali. A primeira é a que a gente sabe, que a gente viu. Você introjeta essa violência, você introjeta a sua incapacidade, a sua incompetência de realizar aquilo. Esse retrato estranhíssimo que, de repente, você tem e adoece. Introjeta a violência, depressão. Segunda possibilidade poderia ter acontecido ali. A pessoa comete erros e baixa produtividade. Aquele rapaz poderia ter tentado fazer lá o voto daquele jeito, sem conseguir, fazer uma besteira. Você transfere a violência, devolve essa violência para a instituição, errando, inconscientemente. Você não está fazendo isso de propósito. Terceira forma, você desloca essa violência, esse peso de você para os outros, assediando os colegas. Nessa perspectiva mais ampla, que eu estudo do assédio organizacional, que é mais complexa, o assédio moral é uma subcategoria, é uma resposta à violência já dada desse sistema organizacional, metas, avaliação de desempenho,
e todos os outros dispositivos do nosso receituário gestionário. O assédio moral acaba sendo uma resposta e não o grande vilão. Por isso que eu acho que combater o assédio organizacional é mais importante do que o assédio moral, porque o assédio moral vai em tabela. Afinal de contas, assédio moral, mesmo individual, uma pessoa fazendo, é aquela parcela mínima de psicopatia que a gente tem na sociedade. Se a gente falasse que assédio moral é tudo psicopata, a gente estava com uma estatística de psicopatologia impossível em termos epidemiológicos. Isso é coisa de 2, 3% da população, e o assédio moral hoje em dia é muito maior do que isso. Por isso é um subsistema do organizacional. Terceira parte, aumento da litigiosidade. Falei agora de 3 formas de rebater a violência organizacional, com mais violência, e o aumento da litigiosidade pode ser até pensado como uma 4ª forma. Estou inventando isso um pouco agora, mas eu acho que a gente pode pensar nisso, né, como uma forma de culpabilizar e de conseguir dar conta dessa violência, não ficar com você essa violência. Então, quando a gente está falando de litigiosidade, aumento por conta do assédio, causas vinculadas à depressão no trabalho, e assédio, enfim, essa violência, a gente pode pensar no seguinte: é como se fosse uma forma de você culpabilizar, responsabilizar por essa perda que você teve de sentido no trabalho, perda da sua motivação, da sua autonomia, da confiança na instituição, né? Essa ruptura do laço social que se dá na empresa, quando você é vítima de depressão e de assédio. A necessidade de achar um culpado, ódio como único modo de sair dessa paralisia, né, que é uma preocupante forma de laço social hoje em dia. Coloquei isso aqui de propósito para vocês levarem um susto, porque se a gente não cuidar disso internamente, a mídia vai cuidar da pior forma possível. Tá? Essa reportagem junta assédio moral aos magistrados, como se ninguém mais na organização fizesse, como se isso não acontecesse na administração também, e eu sei que acontece, e também junta isso à psicopatologia, como se essa engrenagem organizacional que eu estivesse contando para vocês não fosse levada em conta. E qualquer psicólogo, psicanalista sabe que não existe um número de psicopatas para tanto assédio moral. Né? A mídia vai fazer isso se a gente não cuidar internamente disso, não prevenir, como eu disse, tratando do assédio organizacional. Bom, aqui eu trouxe alguns números, tá? Mas são números, para vocês terem ideia, são números altíssimos em 2000. Imagina agora esses números, tá? Eu só estou deixando aqui a título de curiosidade, vocês podem ler um pouco o que eu sublinhei, para a gente não perder muito tempo. Mas é mais importante ter em mente que o custo disso tudo, esses afastamentos por violência e por depressão no trabalho, é muito mais alto, não é? Tem o absenteísmo, tem as aposentadorias prematuras, tem um curso de treinamento que tem que ser refeito, não é? Tem as queixas de indenizações, é claro, e pior, perda da confiança e da reputação das empresas. Prevenção em política, né? Acho que eu estou conseguindo manter o tempo, vamos lá. É a última parte. Eu quero dar aqui alguns caminhos. Primeiro passo é a gente ter um foco nessas pessoas que estão na normalidade. Vamos pensar em como que elas estão nos dizendo, a partir do sofrimento delas, o que fazer. O saber está ali, na normalidade. E tem 2 formas de normalidade, como eu falei para vocês. A normalidade de sofrimento ético e a normalidade de sofrimento obediente. Numa, a gente consegue ver os caminhos para prevenção, para evitar com que elas caiam para a patologia. Na outra, no sofrimento ético, a gente consegue ver caminhos para a promoção de saúde. No sofrimento, nesse pior sofrimento, né, na verdade, vou começar pelo sofrimento ético, pelo melhor. A gente vê resistências coletivizantes. A gente vê um caminho para você não cair na patologia, e esse caminho é com o coletivo de trabalho. São grupos, são fortalecimento do coletivo de trabalho que está muito em falta no mundo inteiro. Vocês lembram que eles procuraram apoio, né? Se não for para um coletivo, foi para um psicólogo, foi para um grupo, enfim. Esse caminho é um caminho importante.
Já no outro caso, né, a gente vê, em vez de resistências coletivizantes, defesas individualizantes. Né, e o caminho é frágil. Essas defesas individualizantes, né, como recalcamento, né, são defesas frágeis. A pessoa está se segurando ali no mínimo. Não é? Aqui a gente precisa prevenir, para que elas não caiam na patologia. Mas por que as empresas erram tanto na prevenção? Primeiro, vou falar rapidamente para poder chegar na parte da política que mais me interessa. A depressão não pode ser mais vista individualmente. Manda para o psicólogo, manda para o psiquiatra. Claro que tem que fazer isso, mas não basta fazer isso. Quando a OMS fala que ela é a maior causa de absenteísmo, a depressão foi elevada a um sintoma social. São os novos ideais da sociedade de hoje que estão produzindo mais gente deprimida do que ontem. No século XX, eram as neuroses do Freud. Era outro tipo de sociedade. Hoje, com as nossas, os ideais de iniciativa, independência, né, vire-se, né, são vocês e seus próprios recursos pessoais, né, que vão ser a medida do seu sucesso, é a depressão. Né? Então, não adianta a gente só tratar individualmente, a gente tem que pensar em estratégias coletivas e como a organização do trabalho está formando isso. Perspectiva gerencial é um erro grosseiro achar que o deprimido quer ficar sozinho, trabalhando sozinho. Você está dando autonomia a quem não pode ter autonomia. Está ajudando a criar um paradoxo aí. Tudo que falta na pessoa deprimida é autonomia. Então, é ao contrário, precisa dirigir de perto, dar tarefas, não dar tarefas, para ir dizendo, com os feedbacks, as gradativas melhorias dessas atividades, e daí, aos poucos, ele recuperar o senso de competência. E aí, sim, ele recupera a vontade de autonomia. É ao contrário do que a gente pensa. Não é dando aquele estilo liberal, laissez-faire, que você vai ajudar. Em termos organizacionais, aí é complicado, porque a depressão não é uma doença da falta de adaptação, mas da falta de sentido, e as empresas são viciadas, desde Taylor, à adaptação do indivíduo a ela. Ou é a adaptação do indivíduo às esteiras, lá da época do Taylor e do Ford, ou é a adaptação a um novo chefe, a um novo setor, a novas competências. Mas é sempre a adaptação do indivíduo à empresa, e a depressão não se trata de adaptação, mas uma doença da falta de sentido. E sentido só se produz coletivamente. Né? O que era beleza no século XIX não é hoje. O que era uma mulher bonita no início do século XX não é hoje, com a mulher extremamente magra do século XXI. Sentido só se constrói coletivamente. Não adianta a gente ficar com o nosso receituário individualizante, que a gente vai conseguir provocar sentido. E as empresas têm dificuldade de pensar em projetos de gestão que abranjam a coletividade, que possam promover indiretamente bem-estar no trabalho e promoção de saúde. Eu quero mostrar nesse finalzinho aqui que é possível fazer isso. E, por último, depressão e violência organizacional estão associados. Para trabalhar a depressão, precisa combater a violência gestionária. Isso é uma coisa que todos nós fazendo junto, porque estamos todos nós inseridos nisso. E a gente precisava de muita governança participativa para isso, mas de verdade, e não só no papel. Então, finalizando meus últimos 5 minutos aqui com vocês, esse exemplo de política de prevenção dos transtornos mentais e da violência organizacional que eu queria trazer para vocês tem a ver com esse relatório, essa pesquisa que o DEJUR fez em 2015 no CNJ. Eu fiquei muito perplexo com um relatório de tão alto nível sem a gente ter conhecimento. Né? Imagina a gente na equipe de saúde sem ter conhecimento disso. E é altíssimo nível, convido vocês a lerem. Não é gigante, tem 100 páginas, dá para ler, é muito interessante. Mas aí eu focaria a atenção direto no capítulo 5, que ele pega as falas de sofrimento do grupo de psicodinâmico do trabalho que ele fez com os magistrados. E você fica bobo com as falas, como eles estão se abrindo ali, né? E mostrando claramente como eles estão sozinhos, como estão isolados, como estão precisando de trocas, e falando da organização do trabalho, e
E o conceito de assédio organizacional, que eu não trouxe aqui, ele é assediador pela própria organização do trabalho. Atrás dessas queixas da organização do trabalho dos magistrados, podem ter claramente núcleos assediadores ali. Então, esse relatório é assim, de uma riqueza para se trabalhar isso, né, para poder prevenir que esses núcleos apareçam. Fantástico. E, no final do relatório, o Dejô fala, é preciso disseminar, é preciso agora aprofundar esse relatório. E nada foi feito. Pode-se fazer isso. E seria simples até. A gente pode seguir os mesmos desenhos da política de gestão de pessoas hoje, da política de saúde, que tem um comitê central e um comitê regional, né? Nesse comitê central a gente pode envolver magistrados com psicólogos ou psiquiatras, né? Gente do CNJ, claro. Comitês locais, magistrados, psicólogos ou psiquiatras, o diretor de gestão de pessoas, e fazer um trabalho bem simples em psicodinâmica do trabalho, como foi feito lá em Brasília, com esses magistrados. Primeiro, né, instituir uma política preventiva de violência zero, né, isso é a parte mais normativa. Me interessa mais o item B, que é a parte, né, de promoção de saúde e prevenção com grupos de psicodinâmica do trabalho. Como? Dando continuidade a esse relatório. Como? Aqui tem algumas das falas, né, que poderiam ser a base desse relatório. São falas bem, até emocionantes. O que quer ser juiz? Essa era a pergunta-chave para eles responderem. Guardar na intimidade de cada um as experiências acumuladas pelo fato de não haver processos institucionais para compartilhá-los com colegas e outros atores do sistema judiciário. Ter a sensação que vivemos constantemente em competição com os colegas, o que propicia muita desunião da categoria e pouca preocupação, né? A cooperação vai para o brejo. Ter a convicção de que os outros atores, se os outros atores judiciários soubessem, tivessem conhecimento da realidade do meu trabalho, do trabalho do juiz, outras coisas poderiam acontecer, poderíamos engendrar alguma transformação. Buscar desenvolver trocas informais com colegas, mas que não são suficientes para ter um mecanismo de cooperação efetivos. Ter vontade de compartilhar, apesar de haver aqueles que não gostam de se dispor. Ter a convicção de que se trata de uma instituição que pouco progrediu ao longo do tempo e que as alterações mais recentes, ainda que várias terem sido úteis, são equivocadas por desconsiderar a realidade do seu trabalho. Quer dizer, tem uma queixa aí dos juízes de ninguém conhecer profundamente a realidade do seu trabalho, de estarem isolados, de estarem sozinhos. Uma queixa ao coletivo, interessante aí nessas falas. Então, terminando agora a palestra, essa proposta poderia ser simples, né? Nos gabinetes mesmo, pedir para esses magistrados, né, que a gente quiser trabalhar, lerem esse relatório, sobretudo o capítulo 5, e escolherem qual é dessas queixas todas a mais importante para ser trabalhada. Simples assim. Em oficinas locais, com um psicólogo, né, com magistrados envolvidos, como eu disse, você primeiro mostra as estatísticas, né, naquele regional, de quais foram as queixas mais, né, mais apontadas, e faz pequenos grupos conforme a queixa, né, de cada um. Quer dizer, se fulano, Rogério, Maria, Carla escolheram o item 2, agrupa aqui. Se Pedro, Paulo, Joana, o item 3, agrupa aqui. E essas pessoas vão discutindo quais seriam os encaminhamentos, né, daquela queixa. Um relator expõe para o grupo no final. O comitê local vai organizar todos esses dados para levar para o comitê central, que aí vai ter dados do Brasil inteiro, ou então, se a gente está falando de uma região só, de uma região inteira, e aí vai juntar tudo. Volta-se aos comitês locais, já com todos esses dados, volta-se aos grupos, que vão ter a chance de conhecer o direcionamento, vários direcionamentos, vários encaminhamentos sobre a mesma questão de outros colegas espalhados em outros lugares, e vão ter muito mais chance de ver qual o encaminhamento melhor para cada questão, não é? Nessa visão muito mais compartilhada. E aí
volte isso para o Comitê Central, que vai decidir o que fazer com isso. Se vai manter essa concomitância dinâmica e cooperação dinâmica entre os dois comitês, se vai levar isso para um congresso nacional, para fóruns mais amplos, enfim. Mas é isso, gente. É importante a gente trazer isso tudo para o coletivo, para uma governança participativa realmente, e não a gente ficar cada vez mais isolados e individualizados, porque depressão e assédio são patologias da solidão, da individualização, do isolamento. Tá ok? A gente não vê pessoas deprimidas em festas, em praias, em multidões, né? É o isolamento. É isso, gente. Eu queria agradecer vocês pela possibilidade de ter conversado sobre esse assunto aqui com vocês. Muito obrigado.